Olá, sou a Lorixá Ketli de Oxum, do Eliashel Parau Babaralmin e do Instituto Cultural Jung. Vou falar um pouco do livro no qual sou coautora, Vozes Ancestrais que Ecoam. Caros leitores, peço primeiramente que eu possa me apresentar e contar um pouco da minha trajetória. Em pleno sábado, dia 30 de outubro de 1971, numa manhã ensolarada, nasce na capital da cidade de São Paulo, eu, Ketli Teles Valentim Jung, primeira filha de pais católicos, porém minha mãe Maria, nessa época, sempre acreditou nas curas espirituais e seguia os ensinamentos deixados pelas ancestralidades. Fui o bebê com algumas complicações de saúde, nasci com uma hérnia umbilical e essa desenvolveu complicações. Meu pai preferiu ir para o lado médico, porém minha mãe tinha um sentimento onde eu poderia ser curada antes da cirurgia que meu pai havia agendado para os 3 meses de idade. Minha mãe nunca perdeu as esperanças, começou a me levar em várias rezadeiras e benzedeiras, onde com fé, após os rituais desinchava, mas ao passar dos dias voltava ao estado inicial. Poucos dias antes da cirurgia, minha mãe naquele pranto, não querendo entregar seu bebê nas mãos de um médico, chega inesperadamente minha tia paterna, que recentemente havia mudado para Igarapava, onde conheceu uma senhora espírita em um encontro casual. Nesse encontro, minha tia comenta com essa senhora e nesse momento, sem conhecimento, a senhora a 400 quilômetros de distância consegue sentir a energia da minha mãe. E sente seu desespero de um coração de uma mãe aflita, com a insegurança de perder sua filha, e pede que traga essa criança imediatamente, mas essa senhora pede encarecidamente que a bebê necessita chegar na cidade de Igarapava antes do nascer do sol. Sem pensar em qualquer outra responsabilidade, todos largam tudo e seguem com muita fé, percorrendo os 400 quilômetros comigo enrolado em cobertas quentes. E muito choro de emoção, fé e aflição. Conta meus pais que chegaram na casa dessa senhora, infelizmente não lembro o nome dela, para dar os créditos e agradecê-la. Chega eles assustados, mas com uma paz imensa no coração. Ela me pega dos braços da minha mãe e vão caminhando pelo quintal dela, onde era cheio de árvores frutíferas e várias ervas. Chegando a uma árvore enorme, meu pai consegue identificar que era uma figueira. Ela encosta meu pequeno pé e faz um recorte em sua casca com o tamanho do pezinho. Ela começou seu ritual e meus pais ao entorno acompanhando, ela ia cortando e rezando, e foi extremamente calmo. Minha mãe disse que eu não estranhei e que ela levantou a roupinha e passou as cascas em minha barriga e no umbigo. E ela continuava a rezar. Após ela finalizar as rezas, ela devolve a casca para a grande figueira, parecendo que nada foi arrancado dela. Foi feito com tanta fé que essa senhora falou que ela já poderia retornar, que eu estaria curada. Eis que chega o dia da cirurgia. Pasme, meu umbigo estava curado. A partir desse feito, minha mãe começou a se dedicar muito a ouvir mais ancestralidade. Passou a frequentar terreiros, ainda na assistência, sempre me levando para tomar os passes. Com os meus 4 anos, meu pai decidiu ter uma reviravolta em nossas vidas. Queria abrir um novo negócio e modifica tudo da noite para o dia. Lembro-me vagamente do caminhão de mudança, encostando e levando os móveis. Um entra e sai de gente em casa, eu ali no meio olhando tudo sem entender, não fazia ideia do que estava acontecendo. Em 1974, chegamos em Santo Antônio da Platina, no Paraná, cidade interiorana totalmente diferente da qual vivíamos. Minha mãe logo entra em depressão por ser muito nova, inexperiente, cidade pequena e sem apoio de seus familiares, que havia ficado em São Paulo. Tiveram uma indicação de um senhor que chamava Senhor Arthur, e foram em busca dele. Meus pais e eu frequentávamos o terreiro 2 vezes por semana para benzimentos e tratamentos espirituais, à base de garrafadas e várias ervas. Numa dessas idas no terreiro, o seu Arthur, ele incorporado, vem a caminho da assistência, pega nas mãos da minha mãe e fala: "Você é abençoada, sua ancestralidade indígena vive dentro de você. Queira você ou não, você foi escolhida e precisa dar continuidade a esse dom que foi herdado.
Minha mãe toma um choque de realidade e começa a perceber que a ancestralidade é tão viva que aos 4 anos eu já sabia que cada erva fazia e recomendava as pessoas usar. O Sr. Arthur, no final, vem conversar com a minha mãe e pede para não só cuidar dela, como de mim também, pois o que me acompanhava era muito forte e ele ainda fala: não vai demorar muito tempo, você terá um espaço maior que esse e cuidará de muita gente. Minha mãe, relutando, disse que não estava preparada para a missão. E seu Arthur responde: ninguém está, eles vão te preparar, você foi escolhida. Passados 6 anos, retornamos para São Paulo. Minha mãe, na casa do Sr. Arthur, já estava desenvolvida e já era braço direito e acolheu todos os seus ensinamentos. Sr. Arthur, na despedida, abraça ela e disse: filha, pode seguir, já está preparada. Chegamos a São Paulo novamente. Eu, com 10 anos, vou com minha mãe. Começamos a frequentar um terreiro de Umbanda da mãe Ana Maria, terreiro de Umbanda Caboclo Ventania e vovó Rita da Guiné. Com pouco tempo de assistência às entidades, já convida minha mãe. Para minha surpresa, me chamam para ser cambona. Naquele dia, minha primeira missão, com 10 anos, passou tanta coisa na minha cabeça, mas eu amava aqueles guias. Com 10 anos, eles já eram meus amigos, me senti especial. Mal eu sabia que lá já estava enxergando as coisas que uma criança nem pensava. Lembro como se fosse hoje. A primeira gira foi o Preto Velho. Tinha o maior respeito com eles, afinal de contas, todas as manhãs, quando minha mãe preparava o meu café, corria para pegar o café pro vô e pra avó. Mas o primeiro dia não foi fácil, e hoje eu posso até dar risada da situação. Mas eles foram tão pacientes. Vou contar para vocês minha experiência. Imagina uma criança de 10 anos, numa gira de Preto Velho, ao lado da vovó Rita, me sentindo muito importante. Eis que, de repente, vovó vira e fala: Mizifie. Eu só olhei sem entender, mas continuei posta no meu papel. Pega pra vó uma fubanca. Naqueles poucos segundos, que minha cabeça parecia minutos, não sabia o que fazer, mas na inocência de criança, abaixei pertinho do ouvido da vovó e perguntei. Falei: vovó, eu não entendi. Ela, sabida, deu uma risada, encostou em mim. Automaticamente me veio um leve alívio, tirou um pito da boca e disse: uma fubanca, filha, apontando para um vaso lotado de flores brancas. Sorri para a vó, prontamente corri e fui atender o seu pedido. Vó apenas sorriu naquela época, não entendi o quão sábio eles são. Passei anos dentro desse terreiro. E seu Birajada, conhecido por todos no terreiro caboclo da minha mãe, falou: já estavam preparados para ter nosso próprio terreiro. Em 27 de fevereiro de 1982, nasce o terreiro da minha mãe, o terreiro de Umbanda Caboclo Birajara e vovó Inhabenta. Ainda no mesmo endereço que hoje é a sede do Instituto Cultural Jung, também Centro Cultural Ojuomiairá. Comecei a desenvolver a minha mediunidade e com 11 anos recebi a minha primeira entidade, Caboclo Pena Verde, e segundo Pai Joaquim de Angola, Pombagira Rainha, Exu Marabô e, com o passar dos tempos, as outras entidades. Mesmo com 11 anos e no meio de tanta coisa acontecendo, sempre acreditei muito neles, e Pai Joaquim fez tantas curas com seu pito e o terço feito com lágrimas de Nossa Senhora. Sua Arruda e Guiné. Fui muito agradecida por diversas curas com espinhela caída, tumores de vários graus, erisipela. Teve um caso que me deixou muito intrigada e as pessoas ao redor contam, vou relatar. Estava incorporada com o Pai Joaquim, minha mãe carnal com vovó Inhabenta, em uma gira de Preto Velho. Diz que chega uma mãe aflita com uma criança toda praguejada, cheia de ferida, beirando seus 6 anos. Juntaram as duas entidades e a criança colocava a urrar de dor. Conforme circundaram essa criança e as rezas foram acontecendo, caíam pedaços de madeiras do corpo dessa criança. E a mesma se acalmando, os relatos foram que a criança que chegou não foi a mesma que saiu. Além disso, diversas curas de depressão, crise de ansiedade, nunca ninguém se negou atendimento em casos de doenças. Isso até hoje. Sabíamos que o caso era sério. Se um dos vovós não podia ou pediam doboru, pipoca, sem contar os números chás, tratamentos de pele, em muitos casos que nem conseguiria citar aqui.
Em 2007, minha mãe Maria sofre um acidente, onde precisa ficar afastada para não perder o movimento dos braços. Eu tive que tomar uma das decisões mais corajosas da minha vida. Como mãe pequena, não poderia deixar aquelas pessoas que buscavam atendimento todas as sextas-feiras. Muitos vinham de longe e nem poderia desamparar os outros filhos dela, que aguardava a semana toda para uma palavra de acolhimento. Nessa época, eu já era iniciada e já tinha meu barracão. Decidi seguir com o nosso destino e assumi até que ela pudesse estar conosco novamente. Para coincidência, seguíamos um calendário semanal programado para cada gira e pós o acidente era bem uma gira de Preto Velho. Mais uma vez, os vovós e vovôs estavam lá para me amparar. Em mais um desafio, consegui fazer exatamente como a minha mãe gostaria. Senti muito orgulho de mim, porque quando você acaba tomando decisões por sua mãe carnal, não é muito fácil. Claro que aproveitando, meus queridos, já pedi uma oração à nossa mãe e foi um dia maravilhoso com muita firmeza. Mais de 150 atendimentos concluídos com sucesso e no final, já sem assistência, pedimos uma corrente de cura para nossa mãe, nossa madrinha. Quando terminei, desci correndo para ver como ela estava, pois estava sem dor e teve que colocar aquelas gaiolas para ajudar os ossos novamente a se encaixar. Quando eu chego na porta do quarto dela, ela estava calma, serena, sem uma gota de sangue e com um dos ferros nas mãos. Nessa hora fiquei mole. Ela havia passado da cirurgia há poucos dias e o ferro solto quase desmaiei. Segundo a medicina, era mais uns 15 dias para os ferros começar a desprender. Ela serena me responde. Minha benta ficou comigo o tempo todo, conversou comigo e disse para eu ficar calma. Segurou minhas mãos e no fim me deu o ferro para dizer que estava curada. Eu, assustada, perguntei: mãe, me conta novamente. Ela super calma: filha, não estava dormindo, não estava à base de remédio, estava vendo a TV a canonização do Frei Galvão. Minha benta veio aqui, conversou comigo, fez uma oração e me entregou o ferro. Eu teria 1 milhão de histórias para contar para vocês, mas acredito que consegui passar aqui um pouco da minha história, um pouco da minha vivência, de como aconteceu na minha vida e agradecer imensamente a ligação que ainda a ancestralidade me traz. Nunca duvide, pois tive muitos e muitas provas materiais, que sim, eles estão presentes o tempo todo, inclusive minha avó materna, falecida em memória, Francisca Teles, sempre responde às minhas intuições. E sim, quando qualquer pessoa vier duvidar, pelo contrário, eu só venho agradecer a todos. Obrigado, leitores, por deixar eu compartilhar um pedacinho com vocês. Espero que tenham gostado um pouquinho da minha experiência. Muito axé para vocês.